ti me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz de amor. Jesus, pela cruz me amou. Seu amor. Pela cruz, Jesus me amou. Pela cruz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
Em teus braços é o meu descanso. 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 Olá, irmãos, boa noite a todos. Que alegria a gente poder estar junto mais um domingo, né? Mais um culto online sendo transmitido e feito por nós, né? Não é só transmitido, mas eu queria que você também aí de casa se sentisse parte disso, porque você é parte disso, independente da distância. Estava aqui em casa pensando que o último culto que nós tivemos presencial foi 15 de março, se eu não estou enganada. E depois disso veio a decisão, né, da diretoria da igreja de suspender as atividades por 15 dias, por causa dos cuidados com relação à pandemia, e depois o decreto estadual que estabeleceu mesmo a suspensão das atividades religiosas pelos próximos dias. E, enfim, nesse tempo aí a gente já tem mais de 2 meses que nós não estamos juntos presencialmente, mas estamos juntos de alguma forma, porque pela obra, né, realizada por Deus, que é uma obra sobrenatural, o amor de Deus nos une, a fé em Cristo nos une, e isso nada pode nos tirar. Pandemia, enfermidade, qualquer que seja a situação, não nos tira esse privilégio de sermos igrejas e de continuarmos juntos, ainda que agora, nesse momento, nesses dias, nos últimos meses, a ferramenta utilizada e a possibilidade de estar trocando um pouco da palavra de Deus, das nossas experiências, seja por meio da tecnologia. Hoje a gente vai pensar sobre confiança em Deus. Daqui a pouquinho o pastor Ricardo vai trazer uma ministração abençoada, falando sobre a importância dessa confiança em Deus, e eu já desafio você aí, junto com a sua família, junto com quem está do teu lado acompanhando o culto, a pensar sobre isso, confiança em Deus. O que me faz confiar em Deus? Em que circunstâncias eu me vejo confiando em Deus? E a diferença que faz num momento como esse, também confiar em Deus. Pensa sobre isso hoje, pensa sobre essa confiança em Deus, e vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo que Ele nos abençoe em mais esse tempo que nós teremos juntos. Vamos orar? Eu daqui, você daí. Grandioso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo Teu cuidado, por Tua proteção e porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos ajuda a cada dia a confiar no Senhor. Nos abençoa por meio da Tua palavra, por meio dos louvores, por meio dos testemunhos, por meio de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de fortalecimento espiritual também para as nossas vidas. Nós te pedimos o Teu cuidado, a Tua direção, a Tua orientação sobre todas as coisas, e que o Senhor continue e permaneça conosco. Que Deus nos abençoe e que a gente siga na certeza de que o Senhor ouve, Ele escuta as nossas orações. Que bela oportunidade temos de poder nos encontrar novamente, de podermos honrar, louvar o nome de Deus, exaltar o seu nome e agradecer. E nesse convívio em que nós podemos viver, nós podemos confiar uns nos outros e nós podemos sim confiar no nosso Deus. A nossa confiança em Deus só cresce. Todas as circunstâncias só nos aproximam cada vez mais de Deus e nos aproximam também uns dos outros. Vamos cantar junto. Honre o nome do Senhor, expresse com a sua voz. Cada dia, Senhor, surgem oportunidades para provar que Tu és
Vejo que as minhas orações são sempre ouvidas, uma a uma, a seu tempo respondidas. E é por isso que eu posso confiar. E a porta que o Senhor vier abrir, ninguém poderá fechar. Tu és o Deus que opera quando o homem diz não dá, que abre o caminho onde solução não há. És o Deus que tem a cura para todo mal, mesmo aquele que a ciência não pode curar. Se algum problema se levanta e tenta me parar, declaro tua palavra e o monte é lançado ao mar. Eu confio em ti, não temo e não vou me abalar, mesmo tendo que a morte encarar. Pois o teu poder e tua graça me faz ver que sou muito mais que vencedor. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Glorifica o teu nome, Senhor, nas nossas vidas, hoje e sempre. Vejo que as minhas orações são sempre ouvidas, uma a uma, a seu tempo respondidas. E é por isso que eu posso confiar. E a porta que o Senhor vier abrir, ninguém poderá fechar. Tu és o Deus que opera quando o homem diz não dá, que abre o caminho onde solução não há. És o Deus que tem a cura para todo mal, mesmo aquele que a ciência não pode curar. Se algum problema se levanta e tenta me parar, declaro tua palavra e o monte é lançado ao mar. Eu confio em ti, não temo e não vou me abalar, mesmo tendo que a morte encarar. Pois o teu poder e tua graça me faz ver que sou muito mais que vencedor. Teu poder e tua graça me faz ver que sou muito mais que vencedor. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, sim, de confiar em ti, que és o Deus Todo-Poderoso, que és o Criador dos céus e da terra, que és o dono das nossas vidas, que és o Senhor da nossa história, que está no controle de tudo. Nós podemos sim depositar toda a nossa confiança em ti. E obrigada porque nossa esperança está depositada no Senhor. E ela não se limita a esse mundo. A nossa esperança é eterna, que começa aqui no nosso relacionamento contigo, mas que continua pela eternidade. Nada vai nos apartar de ti, nada nos afastará do Senhor, porque o Senhor cada dia nos toma nas tuas mãos
nos carrega no colo. Diante dessa situação confusa, complexa, o Senhor nos leva em paz para os lugares mais altos, livres de todo o conflito, de toda a confusão, de todo o medo. Tu nos livras do pecado, tu nos livras do mal, e nós agradecemos pelo conforto que temos no Senhor. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Nós que nos prostramos todos os dias, todo o tempo, aos teus pés. Nós estamos aqui porque nós confiamos. Nós estamos aqui porque nós dependemos de ti, Senhor. E te agradecemos, porque o Senhor é quem cuida de nós. Somos gratos e somos felizes, porque confiamos em ti. Louvado para todo sempre seja o teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. É bom estarmos juntos mais um domingo e gostaria de reforçar nossos compromissos. Temos a colheita missionária, o fundo ministerial, dízimos e ofertas que podem ser entregues à nossa irmã tesoureira Carmélia. Você pode entrar em contato direto com ela. Também quero reforçar a ajuda aos necessitados. Então, se você está precisando de auxílio ou você tem uma doação para fazer para os itens da cesta básica, entre em contato com a irmã Gleice, pois somos igreja e estamos presentes e atentos às necessidades dos irmãos. E não esqueçamos de orar uns pelos outros, lembrando dos enfermos. Ainda não temos previsão de volta às nossas atividades presenciais, devido à pandemia do coronavírus. Vamos continuar com as atividades online. Boa noite e uma ótima semana a todos. Gente, aproveitando a fala do nosso presidente, eu queria reforçar agora nesse momento e dar um pouco mais de destaque para a nossa colheita missionária. Na última reunião que foi feita entre o Conselho Eclesiástico, a diretoria de modo geral, o presidente solicitou que 2 membros do Conselho estivessem junto, pensando em estratégias de como trabalhar a colheita missionária nesse ano. E eu e a irmã Sheila ficamos responsáveis para pensar sobre isso. Então, eu estou aproveitando esse momento que a gente está aqui junto agora para falar da nossa colheita missionária, né? Fazer lembrar que, mesmo diante desse distanciamento, durante esse período, os nossos compromissos eles estão mantidos e é importante que cada um de nós pense de que forma, né, pretende contribuir, colaborar e muito mais que isso, que o trabalho missionário também esteja na nossa lista de oração, que a gente possa estar orando sempre pelos missionários. Na semana retrasada a gente teve uma live no Instagram da igreja junto com o pastor Messias e a gente pôde ouvir um pouquinho o relato dele, dessa experiência que tem sido lá no Uruguai, na implantação de uma igreja, no trabalho de discipulado junto com esses irmãos ali no Uruguai. E isso nos traz esse pensamento, né, do quanto a obra missionária ela é importante e ela depende também da contribuição, ela depende das nossas orações, ela depende do nosso envolvimento. Na nossa experiência como Igreja Vida, ao longo dos últimos anos, a gente já contribuiu com o trabalho da MEI, por meio do próprio pastor Messias, foram contribuições também para o Centro de Treinamento Bíblico, e a gente tem caminhado, né, sempre entendendo a importância de cumprir a nossa missão, também tendo esse envolvimento com as missões, contribuindo financeiramente mesmo. Semana passada o Weber, que é missionário, mandou um vídeo para a gente falando um pouquinho da experiência dele, que tem sido uma experiência ali na aldeia Tembé, no trabalho de tradução que ele tem realizado. E a gente vai ver esse vídeo agora, para também estar orando pelo Weber, lembrando de missões e principalmente pensando na nossa colheita missionária. Que o depoimento do Weber seja para a gente algo que nos motive a pensar, né, na importância que faz o nosso envolvimento como igreja, a nossa contribuição, estar junto também no projeto e no trabalho missionário que leva a palavra, o evangelho a tantos lugares, tá bom? Então vamos ver aí um pouquinho do que o Weber tem para compartilhar com a gente.
Prazer grande poder estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre essa situação que a gente está vivendo aqui, né? Como é que a pandemia tem afetado o nosso trabalho, o nosso ministério aqui com o Povo Tembé. Bom, a gente tem uma boa novidade para contar, né? Temos mais um membro na família. Então, Felipe nasceu em janeiro. Já começamos o ano aí com gente nova na família. E assim como fizemos com a Thalita, a gente esperou cerca de 2 meses até ter as principais vacinas para a gente poder entrar na aldeia. E aí, justamente quando a gente tinha acabado esse período que a gente tinha planejado para entrar na aldeia, esperar para entrar na aldeia, já meados de março veio a pandemia, né? E aí a gente recebeu a instrução da nossa organização para a gente não entrar na aldeia, né? Logo depois que a nossa organização deu essa instrução, a FUNAI também emitiu um decreto dizendo que não era para entrar pessoas na aldeia que não fossem de serviços essenciais. Então, desde o começo do ano, a gente não temos ido para a aldeia, não fomos para a aldeia ainda este ano, por essa razão. E o motivo é bem simples. O sistema imunológico dos indígenas, em geral, é mais suscetível a contrair doenças como essa e mais difícil de se recuperar ou combater, né? Então, isso de modo amplo, né? Tem sido uma convenção ampla isso, de que é bom evitar esse tipo de doenças novas com povos indígenas por causa disso. Então a gente tem seguido a recomendação da nossa organização e não temos entrado na aldeia. Qual é a grande vantagem? Já estamos trabalhando com a tradução, como vocês sabem, estamos trabalhando com a tradução oral de Gênesis desde 2016, talvez, não. Começamos em 2017, né? 2017, 18, 19, Começamos em 2017. E no final do ano passado, a gente recebeu um treinamento de um missionário que trabalha com oralidade da nossa missão, da ALEM, e ele veio dar o treinamento pra gente, e com esse treinamento que ele nos deu de como produzir melhor e mais rápido a tradução oral de Gênesis, a gente conseguiu avançar muito até o final do ano. Então, até o final do ano, a gente conseguiu completar 90% das histórias que a gente tinha pronto. A parte da tradução. Só que o trabalho de tradução, ele não envolve só a parte do missionário no campo. Depois que a gente faz essa primeira parte, que é traduzir junto com a equipe de tradutores indígenas, a gente pega aquela primeira tradução que eles fizeram e a gente manda para um consultor. O consultor, ele não conhece a língua indígena, então a gente tem que retraduzir, digamos assim, né? O termo técnico que a gente usa é retrotradução. Então a gente precisa fazer uma retrotradução da língua alvo, que é o Tembé, de volta para o português, para então o consultor analisar como é que ficou aquela história. Então o que aconteceu foi que até o final do ano passado, a gente conseguiu completar esses 90% do primeiro rascunho das traduções. E com a chegada da pandemia agora, como a gente não tem condição de voltar para a aldeia, o que a gente está fazendo então é recebendo o consultor, está mandando para a gente todas as anotações, observações, tudo que a gente precisa melhorar na história. Então a gente está fazendo tudo que a gente pode aqui. Passamos algumas semanas já fazendo isso com 3 histórias, se eu não estou enganado. E temos várias outras histórias ainda para receber do consultor. Então, em termos de ministério com o Povo Tembé, apesar da gente não estar na aldeia, a gente está conseguindo fazer o trabalho em casa. O Aurélio, que é o nosso colega de equipe, e eu fazemos pelo computador, a gente também não se encontra, a gente faz pelo computador esse acerto que o consultor mandou a gente fazer. E aí depois que a gente tiver tudo já acertado, aí a gente vai entrar em contato com o pessoal na aldeia. Eles têm internet na aldeia, tem energia e tem internet, o que é uma boa coisa. Então a gente provavelmente deve marcar algumas sessões de tradução ali por videochamada de WhatsApp, para a gente reunir com a equipe, tirar essas dúvidas, ver melhores possibilidades de traduzir alguma outra frase. Então esse vai ser o nosso próximo passo, devemos fazer isso assim que terminarmos todas essas
avaliações aí que o nosso consultor está mandando para a gente. O que tem sido bom, né? A gente, graças a Deus, a parte mais trabalhosa de fazer na aldeia, a gente conseguiu adiantar bastante até o ano passado. Agora, o povo Tembé, apesar de ser um povo agrícola e caça e pesca, né, usa caça e pesca para sobrevivência também, eles já estão acostumados a ter o seu dinheirinho, né? Muitos são funcionários da prefeitura, todas as famílias praticamente recebem Bolsa Família, então eles estão acostumados a vir na cidade, comprar um rancho, uma cesta, voltar para casa, né? E agora eles estão impedidos de fazer isso. O povo Tembé, lá da aldeia Tecorral, onde a gente trabalha, eles estão bem limitados, né? Eles não estão saindo de jeito nenhum. Então, por causa disso, a gente fez um projeto de arrecadar cestas básicas. Levantamos 80 cestas básicas e estamos em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, para eles mandarem essas cestas básicas para a aldeia. Então é uma outra forma da gente abençoar também o povo Tembé. Nesse momento onde eles estão sem possibilidade de vir para cá, para a cidade, fazer as compras, a gente também tem abençoado dessa forma. Perdão pela notificação. E aí, o que a gente aprende com tudo isso? Além do trabalho com o povo Tembé, eu dei aula de etnoarte para a turma de linguística da nossa missão, lá da Além. Passei 2 semanas dando aula pela internet. Tenho tido reuniões frequentes com o conselho da nossa missão, também faço parte do conselho da missão. E o que a gente tem aprendido com tudo isso é que muita coisa dá para resolver pela internet, né? Com reuniões assim. É claro que não é o ideal, né? Tanto aulas quanto essas reuniões que estamos tendo, o ideal realmente é fazer presencialmente. Mas muita coisa que a gente achava que não dava para fazer pela internet, a gente está vendo que dá, né? Talvez ajustando uma coisa ou outra, o trabalho pela internet pode até melhorar. Mas a gente está percebendo que a gente tem conseguido desenvolver um bom trabalho e não se manter parado, né, sem fazer nada, por causa da internet. Então, graças a Deus, temos essa possibilidade de trabalhar, ainda se manter ativos e trabalhando para o Senhor, usando a ferramenta da internet, né? Seja fazendo reuniões, dando aula, ou até fazendo essas correções do trabalho de tradução. Então é isso. É um pouquinho do que a gente tem para compartilhar nesse dia de hoje. As crianças estão bem de saúde, Sofia está bem de saúde também. Graças a Deus a gente está se mantendo bem limitado aqui dentro de casa, não estamos saindo muito. Quando precisamos sair, usamos máscara, tomamos banho depois que chegamos. Então a gente está observando bem essa quarentena. Deus abençoe vocês. Estamos orando para que também vocês tenham saúde, que Deus os proteja e os guarde. Amém? Deus abençoe vocês. A palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando nós, Igreja do Senhor, não podemos estar indo até os confins da terra, mas nós podemos estar orando, nós podemos estar contribuindo através da nossa colheita missionária para que outras pessoas estejam indo falar do amor de Deus, para que o Evangelho do Senhor se expanda a lugares tão distantes. Então nós vamos ouvir um pouquinho a respeito disso, sobre a evangelização com a nossa querida Jojo. É com você, Jojo. Espero que vocês estejam bem. Então hoje eu queria falar um pouco sobre como é que a gente mede sucesso em questão da evangelização. Então, não sei se você já tinha uma experiência em que Deus deu oportunidade para você compartilhar o Evangelho com alguém. E aquela pessoa recebeu muito bem tudo que você quis falar e se arrependeu, né, se converteu. E isso deixou você muito feliz, você ficou muito animado. E por causa disso, eu queria compartilhar com todo mundo, né, tudo que Deus tinha feito através da sua vida. Mas o que acontece quando a gente compartilha o Evangelho, quando Deus dá aquela oportunidade, mas a pessoa não recebe bem, né? A pessoa fica aborrecida, né? A pessoa não gostou das coisas que a gente fala.
Então, muitas vezes isso deixa a gente desanimada, né? E a gente começa a perguntar, duvidar, será que é isso? Eu acho que eu não vou mais compartilhar a palavra porque não dá certo. Porque muitas vezes a gente mede sucesso. Então, se a pessoa se converteu, foi um sucesso. E se a pessoa não se converteu, não foi um sucesso. Mas será que é assim que a gente deve medir o sucesso? Então, eu queria compartilhar alguns versículos de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, que fala assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Então, não sei se você notou o que esses versículos estão falando, né? Mas a gente é aroma de Cristo. Então, através da maneira que a gente vive, as nossas ações, o nosso amor e as nossas próprias palavras, a gente leva quem é Cristo para o mundo. Mas você percebeu que esse aroma não é sempre recebido, né, como a mesma coisa. Então, tem aquelas pessoas que recebem esse aroma como cheiro de morte e para os outros como cheiro da vida. Então, muitos anos atrás, né, um dia tinha um cachorro que morreu lá na frente da loja americana e ficou lá por dias e dias. E o cheiro foi tão horrível que mesmo quando eu estava saindo de casa eu podia sentir, né? Então eu saí de casa, eu fiz tudo para não sentir aquele aroma porque foi horrível. E a palavra diz que às vezes as pessoas recebem a palavra de Deus como foi um cheiro de morte. Porque a pessoa não gosta de ouvir, né, a mensagem que realmente é uma coisa que ofende, né? Para falar que você é pecador, para falar que você não tem como ter um relacionamento com Deus através de quem você é, realmente é uma coisa que ofende, né? Então parece que deixa a pessoa mais afastada de Deus. Mas para as outras pessoas é o cheiro de vida, é um cheiro tão gostoso, tão doce, que leva a pessoa a chegar mais próximo a Deus, né? Porque aquela pessoa realmente entende. Sim, é uma mensagem que ofende que nós somos pecadores, que nós não podemos fazer nada para alcançar Deus, mas eles percebem como é uma coisa incrível que Deus fez tudo e mandou Jesus, né, para pagar o preço e para que a gente podia receber o perdão. Então, o que isso tem a ver, né, com essa questão de como é que a gente mede sucesso? Queria compartilhar mais um versículo com você do 1 Coríntios que fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. A cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Então não é uma coisa incrível que fala assim, né? Que mesmo que a gente é envolvido no trabalho, mesmo que a gente é aroma de Cristo, né? É Deus que faz o trabalho, é Deus que deixa crescer aquela semente, é Deus que salva a pessoa, é Deus que abre os olhos, é o Espírito Santo que convence a pessoa, né, que eles precisam ser salvos e leva a pessoa a se arrepender. Então não depende de nós, mas é uma coisa também incrível que nós somos cooperadores de Deus. Né? Uma pessoa como eu, tão fraca, pecadora, mas mesmo assim cooperadora de Deus, porque eu sou a aroma de Cristo. Então eu acho que isso tem a ver, né, com essa questão, porque não depende de nós. Se a pessoa, né, se arrepende e for salvo, né, a gente louva Deus por isso, né, porque é Deus que fez, né, é Deus que deixou crescer nessa semente no coração. Mas também, se a pessoa não acreditou em nossas palavras, não se converteu, não se arrependeu, a gente louva Deus, né, também, porque Ele deu para nós a oportunidade de compartilhar o Evangelho e ser aroma de Cristo. Então, a questão importante não é quantas pessoas se converteram através das conversas que você tinha, mas com quantas pessoas você compartilhou
a palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar a ser aroma dele, né? E realmente compartilhar com as pessoas. E mesmo se eles não respondem, que a gente possa continuar sendo animado, né? E compartilhando a palavra de Deus, porque isso é nosso chamado. Compartilhar. Não é nosso chamado para salvar as pessoas, porque isso é o trabalho de Deus. Então, eu espero que isso tenha encorajado o seu coração. E vamos orar. Pai, muito obrigada pelo fato, né, que nós somos envolvidos nesse trabalho, né, que nós somos chamados para ser aroma de Cristo. E eu peço, Pai, que Tu possas nos ajudar nesse trabalho, Senhor. Mas também a gente reconhece que não é nós que salva a pessoa, né? Isso depende de Ti, Senhor. Muito obrigada por isso, porque a gente sabe que a gente ia fazer tudo errado, mesmo se a gente podia fazer isso. Então, por favor, Senhor, use nossas vidas, que nós podemos realmente continuar compartilhando a palavra, mas deixando o resultado em Sua mão. E mesmo quando a pessoa não responde como a gente gostaria, né, que a gente possa continuar compartilhando a palavra e deixando tudo nas Suas mãos. Então é isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, quando o desafio é evangelizar, a obra é do Espírito Santo e a nossa missão, o nosso papel é simplesmente o de falar, de evangelizar, de anunciar. Quando a gente pensa em confiança em Deus, que é exatamente o que a gente está falando hoje no culto, pensando sobre isso, daqui a pouquinho o pastor chega com a mensagem sobre confiança em Deus, o que a gente precisa fazer quando o assunto é confiança em Deus? A gente precisa confiar, né? Confiar, depender, acreditar que o Senhor está cuidando de cada um de nós, que Ele tem todo o poder, todo o cuidado. E seja um momento bom, seja no momento ruim, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Essa deve ser a certeza da nossa confiança. Tem um texto na Bíblia, né? Se você estiver com a sua Bíblia pertinho aí, pode até pegar, aproveita, pega a Bíblia, abre aí, em Salmos 125. Vamos fazer essa leitura juntos? Salmos 125, vamos ler só os 2 primeiros versículos, bem conhecidos por sinal. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aí diz o versículo 2, como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Gente, olha que palavra maravilhosa, né? Deus, a Bíblia nos ensinando que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta de nós, em volta do seu povo, em volta da sua igreja, cuidando, abençoando, nos livrando de todo perigo, nos livrando de todo mal. Então, por isso é tão bom a gente poder olhar para a palavra de Deus, refletir sobre tanta coisa que ela nos ensina acerca da confiança em Deus. Mas como é que tem sido para você essa experiência de confiar em Deus? Vamos ouvir o relato de alguns irmãos sobre confiança em Deus. Como é que você se percebe? Em que momento você se percebe confiando em Deus? Conta aí pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, amada igreja. É tão bom estar com vocês. Quando é que eu me percebo que devo confiar? Estamos vivendo um momento que é para praticar a confiança em Deus. Esse é o momento de praticarmos. E um versículo que sempre me desafiou foi o Filipenses 4:6, que diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A ansiosidade ou ansiedade, ela revela o desespero e o desconforto com a situação, com a nossa situação. E eu não quero viver nesse desconforto. Então eu coloquei diante de Deus que eu vou confiar, porque Ele mesmo disse que eu só preciso confiar nele. Confiar e Ele tudo fará. Esse Deus que eu sirvo, Ele me diz que Ele é o grande eu sou. Ele diz que é e eu creio que Ele é. Ele diz sim que é o grande eu sou e eu confio. Neste momento eu tenho praticado isso. Quando você planeja coisas para o futuro e você vê que você não consegue, e você vê coisas acontecendo que só Deus pode fazer, você vai confiar mais em quem?
em Deus. Ele é o meu grande Deus. E eu estava lendo hoje, quando eu fui com essa pergunta, o Salmo 56 e o verso 3, que diz assim: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Essa foi a experiência do salmista Davi. Essa é a minha experiência também. Quando me vem o medo, eu não posso fazer nada para mudar minha situação. Então eu confio em Deus, o Deus que eu sirvo, o grande eu sou. Boa noite, Priscila. Boa noite aos amados irmãos. Então, eu vejo o agir de Deus durante o meu dia a dia, na vida de minha família, de meus familiares, e em quem eu confio. Tá? Eu vejo o agir de Deus contando com alguns colaboradores terceirizados para trabalhar comigo. Então, eu confio o meu trabalho a essas pessoas e essas pessoas confiam em mim. Em cada operação que eu faço, independente de produto, tem certas substâncias que são um grau de risco maiores, outros menores. Então, não tem como explicar. É confiando em Deus, porque se hoje eu estou aqui, graças ao seu amor. Então eu procuro testemunhar a cada atendimento que a gente faz o agir de Deus em nossas vidas, a confiança que temos que ter em Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, Priscila. Confiança em Deus. Eu vou ler aqui em 1 João 5,14, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é assim que eu deposito a minha confiança em Deus, sabendo que se em minha oração eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve. Mesmo eu não entendendo naquele momento o para quê de Deus, mas eu sei que é para o meu bem, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Descansa
Amém, irmãos? Confie no Senhor em todo o tempo. Pelas orações, todo mundo orando pelo Alexandre, graças a Deus ele está bem melhor. Mas você pode depois mandar o bolo para casa de cada um, não tem problema. Bobs e Bebes Delivery, entrega em casa. Isso, Delivery. Aí eu faço. Obrigada, Senhor, pela a melhora do Alexandre, a Kátia e muitos outros também, Senhor. Então, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és esse Deus soberano. Obrigada, Senhor, por Teu amor para conosco, porque nós podemos estar juntos, porque o Teu amor nos alcançou, porque nós somos salvos em Jesus. Pedimos que Tu estejas abençoando aqueles que porventura estejam com algum tipo de falta de alimento, ou de qualquer que seja, de cuidado, de ânimo. Obrigada pelo suprimento às necessidades. Obrigada por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vocês viram que tem sido uma bênção esse encontro para a oração através do Zoom. Estamos separados fisicamente, mas juntos, através da internet, para intercedermos uns pelos outros, pela igreja, pelo Brasil e pelo mundo. E você, como Igreja de Cristo, também pode fazer parte desse momento de intercessão. Então venha participar desse encontro que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Lembrando que é toda quarta-feira, após a palavra do pastor, no YouTube. Que bom estarmos mais um domingo juntos para um culto unido em Cristo Jesus, de forma online. Convido você, a sua família,
a fazermos uma oração juntos. Que todos nós possamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças e orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é o provedor de todas as coisas na nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de promessa. E as tuas promessas, Senhor, para a vida que nós teremos contigo, ela nem se compara, Senhor, a esta. Que o Senhor esteja abençoando, direcionando nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, nesse momento de dificuldade, de adversidade, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando em cada lar, em cada coração e fortalecendo, Senhor. Fortalecendo a família, Senhor. Que nós possamos a cada dia glorificar o Teu nome, Senhor. E que nós possamos usar de ferramentas, Senhor, para cada vez mais estarmos próximos de Ti e unidos como família em Cristo Jesus, Senhor. Que o Senhor seja o norte das nossas vidas. Que o Senhor esteja sempre em nossos corações. Que o Teu verdadeiro amor, Ele invada os nossos lares, Senhor. E que esse amor que excede todo o entendimento humano, Ele nos contagie, Senhor. E que o Senhor esteja nos protegendo, nos livrando, Senhor, e nos dando esperança, porque Tu és um Deus de esperança, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que esse culto seja um culto de amor a Ti, de reconhecimento que Tu és o único Deus, o único que pode nos dar esperança, o único que pode direcionar as nossas vidas, Senhor. Fortaleça a cada momento, Senhor, os nossos familiares, independente de onde estiver, Senhor. Que cada família da Igreja Cristã Evangélica Vida, aonde estiver, que ela possa sentir o Teu poder de regenerar, de alegrar, de fortalecimento. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? A graça e a paz do Senhor seja com todos. Quero convidar você para mais um momento de reflexão bíblica e hoje o nosso tema geral é Confiando no Deus Infinito. Eu desejo, através dessa mensagem, levar você a refletir, assim como nas últimas semanas, sobre essa importante característica divina, a sua infinitude, fato de Deus não estar limitado. O nosso propósito aqui é pensar sobre quem é este Deus, sobre o ser de Deus, e comparativamente pensando a nosso próprio respeito. Quem somos diante deste Deus infinito? Então vamos ao texto bíblico. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Antes de entrar nesse texto, eu gostaria de convidar você a fazer algumas reflexões. Primeiro, você conhece o Deus revelado nas Escrituras? Essa é a pergunta que temos feito nas últimas semanas, sempre tentando conduzir você a pensar a respeito do Deus que a Bíblia revela, do Deus que a Bíblia fala, testemunha a respeito. Dado que, para que haja segurança em nosso coração, para que a nossa fé desenvolva, cresça cada vez mais no Senhor, a nossa confiança em Deus seja cada vez mais sólida, precisamos conhecer quem Ele é, conforme Ele mesmo se deu a conhecer a nós no decorrer do tempo e está registrado no livro, nas Escrituras. O que isso muda em sua vida? Penso
que quanto mais você conhecer a Deus de fato e você manter um relacionamento cada vez mais íntimo com esse Deus, a tendência é que você cresça diante dele, cresça na fé, cresça como servo do Senhor Jesus. Por isso, nós vamos continuar falando a respeito de várias características, vários atributos de Deus, o qual a Bíblia aponta para que assim tenhamos nosso olhar cada vez mais voltados para o Senhor e menos para tantas circunstâncias que tendem algumas vezes a causar problemas, tribulações e que possamos ser fortalecidos a partir disso. Pois bem, então quero trazer um panorama geral sobre o que significa dizer que Deus é infinito. Segundo explica Millard Erickson, Deus é ilimitado e ilimitável quanto a espaço, tempo, conhecimento e poder. Isto é, ele é ilimitado com relação a esses 4 aspectos que você vê aí em amarelo abaixo. E por isso nós não temos como medir. Nós temos como medir várias coisas. Nós temos como medir peso, tamanho, nós temos como medir o tempo, por exemplo, de um vídeo, de uma mensagem. Nós temos como medir até mesmo a força de uma pessoa. Mas nós não temos como medir Deus na sua capacidade de poder, de conhecimento. Em relação ao tempo, Deus está fora do tempo, Ele está além do tempo, nós vamos perceber isso. E Deus não está limitado pelo espaço. Como isso é possível? Se você nunca parou para refletir acerca desses assuntos, quero convidar você muito corajosamente que me acompanhe agora. O Deus infinito. Quem é esse Deus diante do espaço? Ele é tratado, algumas vezes essa característica é tratada como imensidão ou onipresença, aquele que está presente em todo lugar. A ideia de localização não se aplica. Aqui, a primeira ideia que a gente tem chama-se transcendência. Deus, e também está relacionada à questão de Deus ser espírito e dele ser invisível. A manifestação visível que temos é de Jesus Cristo, quando o próprio Deus encarnou e assim, com muito amor, nos deu a possibilidade de conhecer de maneira mais clara. Viveu entre nós como homens. Que fantástico, que Deus amoroso, que se aproxima de nós e que se revela de uma maneira... não teria uma forma mais didática de conhecer a Deus do que Ele se fazendo homem, convivendo entre nós, e todos os textos e ensinos que temos a respeito disso. Mas Deus, ele é infinito no espaço e ele não está localizado em um lugar, não podemos dizer exatamente onde Deus está, porque ele é maior do que o próprio espaço. Eu sei que isso é algo um pouco difícil de compreender, porque não há nada comparado no mundo, naquilo que nós conhecemos aqui, que pode ser aplicado a esse conceito. O fato de Deus ser transcendente significa que Ele criou, vamos lembrar, Ele criou a terra, Ele criou o espaço, Ele criou tudo que é material. Ele criou tudo aquilo que possui energia. Ele criou toda a matéria do universo. E Ele é maior do que tudo isso, Ele transcende tudo isso, Ele ultrapassa tudo isso. Então perceba que essa realidade de espaço, nós somos limitados, mas Deus não é. Vamos ver alguns versículos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus trouxe tudo aquilo que é material à existência. Então Deus existe anterior a qualquer tipo de matéria. Como isso é possível? Deus, ele é espírito.
E como é a vida de alguém, de um ser que é espírito, nós não sabemos. Nós não temos completo discernimento sobre isso. Temos uma noção muito parcial à luz das Escrituras. Mas é uma outra forma de existência singular, única, que somente Deus desfruta. E em Atos, ficamos aqui, fica claro que eles tinham consciência disso. Deus não era como os ídolos, que eles entendiam que tinha lá um ídolo e a divindade, eles criam que habitava necessariamente dentro daquele templo, dentro daquele lugar. E Paulo vem mostrar algo diferente. Olha, o Deus que nós estamos pregando, ele não habita num templo, ele transcende, ele é muito maior do que tudo isso. Ele não pode ser localizado em um lugar específico, porque isso significaria limitar a Deus. Ele não pode ser limitado, ele é infinito. Tratado como imensidão ou onipresença, não há lugar em que Deus não possa ser encontrado. Então aqui tem um outro aspecto que é a imanência. Se não podemos dizer Deus está ali, porque isso significa limitar a Deus, ao mesmo tempo não existe um lugar onde Deus não esteja de alguma forma presente. Com seu amor, com seu governo, alguns lugares com seu juízo, como por exemplo onde estão aqueles que serão condenados. Deus está lá presente com a sua ira, com o seu juízo. Então Deus está em todo lugar e ao mesmo tempo ele não pode ser limitado a um lugar específico porque ele é infinito. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, não há para onde escapar. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Salmo 139, versos 7 a 12. Então a gente pensa aqui que até mesmo no lugar mais difícil, Deus, ele nos sustenta, ele nos guia, ele está presente conosco. Não há um lugar onde podemos nos esconder de Deus. O seu Espírito tudo vê, está em toda parte. Diante disso, desse primeiro aspecto, qual é o seu limite de espaço? Nós não podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Assim como também dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Veja como somos limitados. Pense na sua limitação de deslocamento. Quanto você gasta num veículo, numa passagem aérea para se deslocar no espaço. E quantas coisas você deixa de aprender, de saber, porque não está presente. Agora mesmo, não estamos de forma presencial uns com os outros. Deus não. Deus, ele vê tudo e ele está em toda parte. E ao mesmo tempo, não podemos limitar, porque ele é infinito nas suas dimensões, no seu ser. Isso tem a ver com o fato dele ser espírito. Nós somos matéria. Tem uma parte material no nosso interior que Deus nos deu, mas tem essa parte aqui, esse corpo. E esse corpo que Deus nos deu, ele está sujeito ao espaço, ao tempo, à física, a todas as leis. Estamos sujeitos, mas Deus não. Deus está para além disso. Diante da nossa limitação de espaço, perceba desde já o quanto nós somos inferiores em relação a Deus. Deus é infinito também em relação ao tempo. Deus não está limitado pelo tempo. Nós precisamos considerar muito a nossa vida porque temos um limite, não sabemos até quando viveremos. Temos que administrar muito bem o nosso dia a dia para dar conta
daquilo que são os propósitos que estabelecemos, as metas, os objetivos que devemos alcançar, devem ser traçados visando e calculando muito bem o tempo. Mas Deus não está limitado pelo tempo. Se Deus criou o próprio tempo, Deus criou a terra, o espaço, e Deus não está se decompondo como nós, em nosso corpo, não. Deus criou todas essas coisas. Então, antes que houvesse tempo, Deus já existia. Deus está além disso. É uma outra forma de existência diferente da nossa. Vejamos Salmo 90, verso 1 e 2. Oração de Moisés, homem de Deus, Senhor. Então, normalmente fica na parte de cima do texto, mas na Bíblia em hebraico ela faz parte do primeiro verso, por isso nessa tradução aparece junto aqui. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da terra existir, antes do espaço existir, os planetas e cada ser humano e todos os elementos da criação, Deus já existia. E ele já era Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, por todos os séculos. Existe também uma expressão muito comum na Bíblia que diz que ele é o primeiro e o último, princípio e fim, o alfa e o ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego, tentando mostrar que ele é o princípio, ele deu origem a todas as coisas e ele é também o fim de todas as coisas. Ele existe antes que houvesse espaço e tempo, antes que houvesse matéria, antes que houvesse os seres criados como conhecemos. Então, apesar de não estar limitado pelo tempo, Deus tem consciência da sucessão dos eventos no tempo em sua ordem e de forma completa. Então, Deus, ele criou o espaço, criou a matéria, formou ali o sistema solar e a Terra ali que gira em torno do seu eixo, em torno do Sol. Tudo isso nos afeta, mas Deus está além disso. E mesmo ele estando além disso, ele não vive como nós, ele é capaz, ele conhece todos os eventos na história, inclusive ele entrou na história, ele entrou no tempo, ele entrou e se manifestou quando ele se fez carne, quando ele encarnou em Cristo Jesus. Veja que extraordinário. Esse Deus que é infinito, ele se esvaziou e se limitou através do seu Filho Jesus e assim habitou entre nós. Daí Paulo fala, você pode ler melhor em Filipenses, lá no capítulo de número 2. Observado em uma torre, observador em uma torre para ver um desfile. Então, como podemos imaginar esse Deus? É como alguém que está observando, ou como um observador que está numa torre. Imagine você ali aquele desfile de militares, ou do Dia da Independência, eu não sei. E você de um lugar bem alto, observando ali aquelas pessoas passando. Então, é semelhante à visão que Deus tem. Deus, ele olha de uma maneira em que ele consegue contemplar todo o evento da história, no passado, presente e no futuro, e para ele é como se ele vivesse eternamente um presente. Seria mais ou menos assim na ilustração que o Wayne Grudem propõe, eu tentei colocar aqui para vocês. É que temos Deus, é que temos a história. E nós estamos dentro dessa linha temporal.
Imagine você um pequeno pontinho aí dentro dessa linha temporal. Tem a criação, teve a encarnação de Cristo, nós estamos ali entre a encarnação de Cristo e o juízo final, e depois tem o símbolo ali do infinito, da continuidade. Então, nós estamos em algum lugar aí, nesse pontinho, e Deus está olhando todas as coisas, passado, futuro, presente, e Ele vê tudo, toda essa linha temporal. Ele enxerga como se Ele estivesse para além disso. Então perceba que Deus ele é infinito e Ele não é limitado pelo tempo. Perceba que essa infinitude de Deus se relaciona com vários outros aspectos. Pelo fato dele não estar limitado pelo tempo, tem um outro aspecto também interessante, que Deus ele não muda. Ele é imutável, ele permanece o mesmo. E porque ele não muda, ele não tem configuração física como nós, a não ser depois da encarnação, através de Cristo. Agora ele assume uma forma visível através do Senhor Jesus, que permanece com a mesma forma glorificada diante no céu. E agora nós temos também esse Deus que não muda. Por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele não precisa estar melhorando. Ele não precisa estar sendo transformado. Ele também não é afetado pelo tempo e pelo espaço. Então, ele permanece o mesmo. Então, veja que essa infinitude, ela se relaciona com várias outras características de Deus. Mas e você? Qual é o seu limite em relação ao tempo? Ninguém consegue voltar no tempo para desfazer algo. E esse é o sonho de muitos homens. Tem muitos filmes aí que simulam essa possibilidade. Certamente até hoje é o sonho de muitas pessoas, poder retornar ao tempo e desfazer coisas erradas. Mas Deus não, Deus está além disso. Deus, ele olha como no mesmo momento todos os eventos no passado, presente e no futuro. O que você tem feito do seu tempo? Como você tem usado o seu tempo, que é limitado? Não é ilimitado como o de Deus. Não é como o Senhor que está fora dessa linha temporal. Mas Ele conhece toda essa linha temporal, Ele pode intervir nela em todo momento que Ele quiser. Ele governa sobre tudo. Por isso, nós devemos ser consolados e confiar nele, porque Ele sabe de todas as coisas. Então aqui tem uma outra característica relacionada também ao tempo, que é o conhecimento. Por ser ilimitado no espaço, está presente em todo lugar, por ser espírito, por ser também ilimitado em relação ao tempo, ele também é ilimitado em relação ao seu conhecimento. Está relacionado aos aspectos anteriores e ultrapassa até um pouco mais. Vamos perceber aqui que grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Romanos 11:33, o anterior Salmo 147, verso 5. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus, ele tem conhecimento de tudo aquilo que existe. Ele mesmo formou. Quem conhece mais do que o próprio arquiteto da criação e do universo? Por isso ele tem entendimento incomparável a qualquer criatura, a qualquer ser que ele criou. É insondável, não tem como medir, não tem como a gente investigar a grandeza desse conhecimento do nosso Deus. E por causa disso também, nada está encoberto diante dele, inclusive nós, inclusive as nossas obras, sejam elas boas ou más. Estamos como que nus na presença de Deus, não há nada oculto, não há nada escondido. Então, se você é limitado no seu conhecimento, e Deus ele é infinito em conhecimento,
Qual é o seu comportamento diante disso? É melhor você continuar no controle da sua vida ou você entregar a sua vida a este Deus que é infinito? Será que você tem confiado muito em si mesmo e pouco em Deus? Será que você desconfia de Deus? Será que Deus não basta ele ser infinito? Deus ele ultrapassa qualquer expectativa humana, considerando essas características. Deus é infinito também em relação ao seu poder. Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas de seu poder, ou seja, ele é capaz de fazer tudo aquilo que é a sua vontade. Ele não age contra o seu caráter, contra os seus atributos morais, contra os seus decretos, contra o seu plano eterno. Ele não age contra isso, mas ele tem poder para fazer tudo aquilo que é a sua vontade. Ele é livre para fazer isso e assim ele o faz. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O próprio Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Então, não podemos dizer, foi a teologia que inventou, foi algum homem. Não, o próprio Deus se apresenta como aquele que é dono de todo o poder, no momento que ele foi fazer aliança ali com Abraão. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pelo seu poder, ele controla toda a história, os tempos. Lá em Atos 1:7, Jesus disse: Não vos compete saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu segundo a sua soberana vontade, nem Cronos, nem Kairos. Tudo aquilo que Deus estabeleceu, todo o governo de Deus no tempo, tanto em relação à história humana, quanto os seus decretos, nada está fora do controle de Deus. Ele fixou os tempos previamente estabelecidos. Deus tem poder de fazer tudo o que ele decide fazer, diferente de nós. Quem sabe você gostaria de fazer algo, mas não tem poder para isso. Gostaria de ajudar alguém, gostaria de realizar algo, mas não tem poder para isso. Não acontece com Deus. Para Deus não tem diferença entre o querer e o realizar. Tudo aquilo que ele quer, que ele deseja, ele realiza, porque ele tem poder para isso. Deus tem poder sobre e governa, a gente viu um pouco sobre a soberania de Deus. Deus governa sobre toda a criação, porque o seu poder é infinito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse Deus que é poderoso e que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Qualquer projeto que você faça é vergonhoso, é mínimo, é infinitamente inferior em relação ao plano, ao projeto do próprio Deus. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a nossa mente seria capaz de imaginar de bom. Ele opera em nós, e o melhor é saber que esse poder infinito, esse Deus que é poderosamente ilimitado, ele opera em nós. Ele age sobre a minha e sobre a tua vida. Que coisa maravilhosa. E você? Qual o limite do seu poder? Onde é que você consegue exercer domínio?
não conseguimos dominar nem a saúde do nosso corpo, irmãos. Não conseguimos dominar nem a nossa saúde mental. Não conseguimos dominar nem a nossa língua, nos impedindo de falar coisas que ofendem, que machucam as outras pessoas. Quanto mais poder para realizar grandes obras. Mas louvemos ao Deus que é poderosamente infinito. Você consegue se localizar diante desse Deus infinito? Agora eu quero que você pense, você tem poder para conquistar a salvação? Você tem poder para alcançar a salvação? Pela sua força? Pelo seu mérito? Pela sua inteligência? Vamos pensar um pouco, porque de modo muito semelhante, a gente vê o exemplo desse jovem rico. Então vamos retornar aqui ao texto e entender qual é o poder de Deus em relação ao homem, aos seres que ele criou, que pecaram, que quebraram a comunhão com ele, que estão distantes, aos homens que estão mergulhados nos mais diversos pecados. Será que Deus é poderoso para resgatar? Ou melhor, será que este homem é poderoso para escapar de tão grande perdição que o aguarda por si mesmo, pela sua própria força? Vamos pensar um pouco nisso. Não desejo explorar o texto nas suas minúcias, é um texto muito rico. Tem livros de várias e várias páginas escritos acerca desse texto, mas eu quero pegar com você essa ideia central. Somos capazes de conquistar a salvação pelos nossos méritos? Veja que aquele jovem chega e diz: eis que alguém se aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Primeira observação que fazemos aqui, Jesus não fala todos os mandamentos. Tem um muito importante que, cumprindo todos esses, teoricamente você está cumprindo os outros dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Observe que aquele jovem pergunta: o que eu devo fazer para alcançar, para obter, para conquistar a vida eterna? O sentido é mais ou menos esse. Vários comentaristas concordam. William Hendrickson, vários outros comentaristas interpretam dessa mesma forma. Então Jesus, ele responde: bom só existe um, ou seja, está me chamando de bom, seria o mesmo que reconhecer que Jesus era Deus. Realmente sou Deus para você? Em outras palavras, Jesus estava dizendo. Então, se você quer entrar na vida eterna, Jesus não estava dando aqui uma receita de como ele poderia obter salvação por mérito próprio, mas, de fato, se algum homem fosse capaz de cumprir o padrão moral de Deus, ele poderia alcançar isso, mas como nenhum homem é capaz de cumprir o padrão moral de Deus, já nasce corrompido em sua natureza, inclinado para o mal, já nasce um ser pecaminoso, isso é impossível. Nós vamos ver aqui melhor no desenrolar dessa história. E, ao mesmo tempo, apesar de ser rico, aquele jovem que chegou diante de Jesus, ele tinha interesse pela salvação, mas ele queria conquistar a salvação pelos seus méritos. E ele chega diante de Jesus com essa inquietação. E quando Jesus diz: olha, é isso que tu quer, então vai e guarda os mandamentos. Tu guardares todos os mandamentos, obedecer toda a lei, aí você vai alcançar a salvação. Mas não satisfeito, ele volta e pergunta algo mais específico: quais mandamentos? Quais são?
Paulo fala lá em Romanos, lá no capítulo 2, sobre a nossa consciência, que algumas vezes pode nos reprovar e outras vezes aprovar aquilo que fazemos. E ela fica trabalhando. E de um modo muito interessante a gente percebe isso. Esse jovem estava numa inquietação. Ele ouvia orientação, mas não era o bastante. Ele queria saber algo mais que ele pudesse fazer. Isso tem muito a ver em relação à forma como o judeu também lidava com a lei. Eles queriam sempre fazer algo mais, algo para além. A princípio como uma forma de demonstrar amor, depois acabou se tornando algo ruim. Mas vamos continuar o texto. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado, já tenho feito. O que me falta ainda? Ou seja, o que eu posso fazer além disso? Ele ainda estava acusando a si mesmo, a sua consciência, e ele entendia que aquilo não era o bastante. E Jesus vai mostrar que, na verdade, ele não estava cumprindo plenamente a lei como ele imaginava. Observar significa que ele conhecia e que ele havia um esforço em praticar a lei. Inclusive, a lei previa até mesmo arrependimento. Então, aquele jovem entendia que ele observava a lei, mas entendia que ainda faltava algo, que ele não estava cumprido de maneira completa. Jesus responde: se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser completo, se queres cumprir de maneira plena, vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Jesus sabia que, na verdade, aquele jovem não amava o próximo como a ele mesmo, que é o segundo mandamento, e aquele jovem não amava a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele amasse a Deus sobre todas as coisas, se Jesus realmente fosse bom para ele, fosse Deus, ele seria capaz de abrir mão daquilo para seguir o Mestre. Isso não é algo requisitado para todo mundo. Isso não era uma fórmula. Se todos os ricos venderem todos os seus bens, eles obterão a salvação. Não. Jesus não estava tentando mostrar um caminho de salvação pelas obras. Jesus estava tentando mostrar para aquele jovem específico que ele amava mais os seus bens, as suas propriedades, do que a Deus. E que ele não amava os outros como a ele mesmo. Jesus queria tornar evidente, tornar claro o ponto falho no coração daquele jovem, a sua impotência, a limitação do seu poder de conquistar a salvação. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, ou seja, ele não atendeu à sugestão. Então aí nós temos o texto inicial. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, ou melhor, um pouco anterior ao texto que lemos, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, primeiro ele diz que é difícil, assim como é difícil cumprir toda a lei de Deus, o padrão moral de Deus que é elevadíssimo, é difícil, mas difícil quanto? Olha, Jesus está dizendo com essa ilustração que é tão difícil que é, na verdade, impossível. Esse camelo no fundo de uma agulha, essa agulha, algumas pessoas dizem que é uma passagem que tinha e que o camelo tinha que se abaixar para passar por ali. Mas estudos linguísticos e com relação também à história argumentam que isso é numa outra época e que, na verdade, observando o texto, Jesus queria falar isso de forma literal. Não é esse camelo pelo fundo de uma agulha, não era uma linha, não era uma corda também, que é uma outra argumentação que algumas pessoas usam, que seria uma corda numa agulha, não. É um camelo, de fato, e uma agulha dessa de costura que você conhece. Jesus queria colocar uma coisa bem absurda para que eles tivessem um espanto. Mas um camelo passar pelo fundo de uma agulha, isso não tem como acontecer, isso é impossível. E foi exatamente a reação dos discípulos. Veja que isso se comprova no próprio texto. Esse sentido encaixa melhor no próprio texto. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Em outra tradução diz aterrorizados, assustados, perplexos, espantados. E dá a ideia de algo
que aconteceu de modo repentino, quando eles compreenderam, ou seja, de fato eles compreenderam o que Jesus estava dizendo. Sendo assim, quem pode ser salvo? Então o Senhor está me dizendo que é como um camelo passar no fundo da agulha, então quem é que pode ser salvo? Eles entendiam que o rico era alguém que estava sendo ali abençoado por Deus. Tem toda uma questão aí em relação à antiga aliança, que aquele que obedecia, guardava a aliança, ele era abençoado em várias áreas, e isso era uma evidência de que aquela pessoa estava obedecendo a Deus. Então eles imaginavam, ele é obediente a Deus, então ele foi favorecido, e por ter muitos bens ele também pode servir melhor, ele pode abençoar mais aos pobres, ele pode praticar mais boas obras, obras de justiça, mas ainda assim ele não pode ser salvo. Então quanto mais nós que somos pobres, estamos ainda mais distantes de alcançar a salvação por obras de justiça. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então perceba que o próprio Jesus aí confirma que é impossível aos homens. Não há como conquistar a salvação por mérito próprio, por obras de justiça. Se você, quem sabe, que está ouvindo essa mensagem, está dizendo, não, eu vou ser uma pessoa boa, vou ser um servo de Deus, eu vou para o culto, quando voltar, sair essa pandemia, eu não estava indo, mas agora eu vou, e agora vai ser uma bênção, eu vou orar mais, eu vou buscar, vou ler a Bíblia, e vou fazer tudo o que tem que fazer, e vou conquistar a salvação. Não. Você vai continuar cometendo erros. Estamos em um processo de transformação, sendo transformados a cada dia mais semelhantes a Cristo, que é o processo da santificação. Mas ainda cometemos erros. O próprio João disse, olha, aquele que diz que não peca se faz mentiroso. Então, se alguém diz que não peca, já está pecando, porque está se manifestando como alguém que é um mentiroso. Então Jesus disse, olha, é impossível mesmo. Vocês entenderam muito bem. Ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pelas obras de justiça é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então para o homem que está perdido é impossível que ele consiga obter a salvação pelo seu próprio poder. Mas para Deus nada é impossível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será por de nós? Há uma possibilidade de uma dupla interpretação, mas eu acredito aqui que Pedro estava sendo sincero e disse, Senhor, nós sacrificamos tudo, nós confiamos, nós acreditamos que Tu és o Cristo, o Messias. O que vai ser de nós? Nós vamos conseguir? Nós vamos receber a salvação? E Jesus vai trazer uma palavra consoladora. Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Jesus estava dizendo aqui era que, de alguma forma, os seus discípulos, eles irão participar do governo de Cristo. E essas 12 tribos de Israel, certamente, é o Israel de Deus restaurado no tempo da consumação. Então, para que vocês estejam consolados, vocês que deixaram tudo, vocês vão governar junto comigo. E ele dá ainda mais uma palavra que serve para todos nós. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. O outro evangelista diz 100 vezes mais aqui. E herdará a vida eterna. O que nós já estamos recebendo que é muito mais valioso, precioso do que casa? Jesus não está dizendo que você precisa abandonar as dádivas que Ele entregou à sua família para que você receba Ele. Não. Mas algumas vezes as circunstâncias fazem
com que haja esse tipo de condição, de não mais o filho que se tornou cristão e foi expulso de casa pelos pais e ele renuncia a viver com os pais, mas porque nesse caso ele prefere viver com Cristo, deseja continuar servindo a Deus e há uma proibição. Então, um exemplo aqui, pessoas que de alguma forma perderam propriedades, perderam campo, pessoas que escolheram uma outra forma de viver, com menos recursos, para favorecer outros. E Jesus está dizendo, olha, todo aquele que abre mão de coisas humanas, terrenas, porque deseja ter uma dedicação completa a mim, era isso que Jesus queria do jovem rico, uma entrega total e completa a Ele. Não é necessário que todo rico venda tudo e dê tudo aos pobres para que seja salvo. Mas é necessário que ele não ame os bens mais do que o próprio Deus. É necessário que Deus seja o primeiro na vida dele. É necessário que ele tenha um coração completamente entregue a Deus, que ele confie completamente no Senhor, a sua salvação. Receberá muitas vezes mais. Quantas bênçãos espirituais o Senhor ele nos transmite agora. Nós já desfrutamos, quem perdeu pai, mãe, filho, irmão, agora ter uma família gigantesca, uma família espiritual, a família da fé. Você tem irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, servos e servas do Senhor, que estão orando por você, que amam você, não com amor humano, mas com o amor de Cristo, porque Deus assim nos uniu através do mesmo Espírito. Você já desfruta de bênção. Deus nos dá a paz não como o mundo a dá. E Jesus mesmo disse isso. Não significa ausência de tribulação, mas a paz que nós temos é fruto de um relacionamento sincero e verdadeiro com o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo que nos reconciliou através da sua obra salvadora. Então nós já recebemos muitas coisas aqui. Nós temos muitos privilégios. O nosso Deus, ele nos sustenta. Esse Deus que é infinito, ele está operando em nossas vidas. E isso é infinitamente melhor do que ter muitas propriedades. E como se já não fosse bastante recebermos parcialmente todas essas bênçãos, essa bênção ela será completa e será por todo o tempo quando a consumação acontecer, quando Jesus voltar. E nós estaremos herdando naquele momento, tomando posse da eternidade, da vida eterna com Jesus. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Então, Jesus coloca aqui, claro, essa inversão. Aos nossos olhos, alguém pode estar numa grande posição hoje, mas pode ser que quando Jesus venha, esse que é destacado, que é o primeiro, na verdade vai ser o último, porque Deus conhece a sinceridade, o arrependimento e a fidelidade de cada um. E o julgamento humano é diferente do julgamento divino. Quem sabe aos olhos humanos, aos olhos dos discípulos, aquele jovem rico, jovem, com uma posição ali confortável, com muitas propriedades, tinha todo o potencial ali para fazer grandes coisas. E, na verdade, o primeiro, aos olhos de Deus, é o último. E os discípulos que perderam tudo, alguns não tinham tanto, mas também abriram mão, estavam ali seguindo Jesus. E Jesus mostra, olha, aos olhos humanos vocês estão por último, mas aos meus olhos vocês estão em primeiro. Vocês já estão desfrutando dos meus tesouros espirituais agora e vão desfrutar a vida eterna comigo. Deus não vê como o homem vê. Deus sabe quem você é, nas suas falhas, nas suas fraquezas, e você precisa entender que Ele sabe e agir de acordo com isso. Você precisa agir tendo consciência que você está diante de um Deus infinito. Você não está diante de uma pessoa que pode ser iludida ou enganada. Por isso, abra o seu coração para Deus. Renda-se a Ele. Se você crê que Deus é infinito
em relação ao espaço, tempo, conhecimento e poder, deleite-se nessas verdades e descanse nele. Então essa é a primeira aplicação e o primeiro desafio que eu faço a você. Se você realmente entendeu que Deus ele não está limitado no espaço, se você entendeu que Deus ele não está limitado pelo tempo, Ele governa todas as eras, Ele conhece tudo, passado, presente e futuro. Ele não está limitado em conhecimento. Quem é a melhor pessoa para lhe instruir, para lhe orientar? Pare de buscar conselho de pessoas que não têm esse Deus como Senhor e busque o conhecimento do próprio Deus nas Escrituras, na Palavra. Se esse Deus ele é ilimitado em poder, Ele pode fazer tudo aquilo que é a sua vontade. Qual é o Deus melhor para confiar? Em quem você vai confiar a sua vida? Se não nesse Deus que é infinito. Deleite-se nessas verdades. Reflita, pense nessas verdades e se alegre, se regozije espiritualmente nessas verdades, porque Ele é todo-poderoso, e descanse, confie que o teu Deus não pode ser impedido, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus infinito que eu convido você a servir e a adorar. Sejamos mais humildes diante do Deus infinito. Você percebe que você é limitado, você é finito, você está sujeito ao espaço, ao tempo, em conhecimento, em poder, e todas as suas limitações, Deus ele não apenas é maior, mas Ele possui de modo ilimitado. Sejamos mais humildes. Vamos nos colocar na nossa posição de criatura. Nós precisamos reconhecer que nós somos muito inferiores, infinitamente inferiores a esse Deus maravilhoso. Precisamos adorar o Senhor, esse Deus, e reconhecer nossa total dependência. Não temos como conquistar a nossa salvação, não temos poder para isso, mas o Deus poderosamente infinito, todo-poderoso, proveu a salvação para miseráveis pecadores que estavam perdidos e tentando conquistar a salvação por suas próprias obras. Ele mesmo se fez homem para nos salvar. Renda-se a Ele, entregue sua vida a Ele. Esse é o Deus digno de confiança que convida você. Abandone toda insubmissão ao Senhor. Pare de se voltar contra Deus. Pare de se voltar contra a palavra do Senhor. Pare, não faça isso. Mas curve-se ante a Ele no seu coração. Entregue sua vida. Diga, Senhor, eu reconheço que eu sou muito inferior a Ti. Eu reconheço que eu sou um ser muito limitado. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que a minha impotência, a minha incapacidade, a minha incompetência em gerir a minha vida a ponto de conquistar a salvação. Por isso eu me submeto a Ti, que é o Deus verdadeiro. Submeta-se ao Senhor. Abandone toda a rebeldia. Isso só vai fazer você ficar mais distante de Deus. E isso impõe mais sofrimento. Deus não quer isso. Desista de ser salvo por mérito próprio. Abandone essa ideia. Eu vou primeiro abandonar todos os meus pecados, aí eu vou servir Jesus. Não, querido. Você precisa vir a Cristo para que Ele te ajude a abandonar os teus pecados. Para que Ele opere no teu coração e arranque toda a maldade, toda a sujeira no coração. Purifique a tua alma, a tua mente. Você precisa vir a Ele para que você seja salvo por Ele, pela justiça dEle e para a glória dEle. E crê em Jesus como único Salvador. Entregue-se, renda-se diante do Deus infinito, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Criador, Todo-Poderoso, Deus, Pai maravilhoso, nós glorificamos ao Teu nome. Nós queremos
nesse momento, apresentar nossa vida diante de Ti, pedir a Tua misericórdia. Nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa limitação. E nós queremos confiar nossa vida ao Senhor. Se por um momento esquecemos disso, que nós pedimos perdão, que não haja rebeldia em nosso coração. E esta pessoa, meu Pai, que ouve esta mensagem, se ela deseja entregar a vida para Ti agora, que ela nesse momento, Senhor, tenha a convicção no seu coração que ela foi alcançada por Ti, que esta salvação seja desenvolvida para a glória do Teu nome, aperfeiçoada segundo o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
missão.